Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos iniciando uma aula que será destinada à resolução de exercícios, de situações, problemas relacionados à área de geometria analítica. Nessa aula de número 1, a temática será Sistema Cartesiano Ortogonal e Equações de Reta. Eu sou a professora Keila Boni, eu sou doutoranda e mestra em Ensino de Ciências e Educação Matemática e você vai, então, nessa aula, você vai sistematizar, você vai poder compreender um pouco mais a respeito de diversas temáticas relacionadas à geometria analítica. Então, nessa aula nós vamos começar desde essa parte do sistema cartesiano ortogonal, até chegar na parte envolvendo retas, planos, partes de ângulos e também na questão da circunferência e das cônicas. Então, serão no total 4 aulas relacionadas, destinadas à resolução de exercícios de geometria analítica. Nós vamos começar, então, conforme você pode verificar comigo, falando a respeito do sistema cartesiano ortogonal. E a primeira questão que nós temos nos traz que localize no plano cartesiano os seguintes pontos. Então, aqui nós temos do item A até o item F, os pontos de A até F que nós vamos ter que localizar no plano. O plano cartesiano é esse daqui que é definido por esses dois eixos, que é o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Esse eixo X nós chamamos também de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. Verifique que no ponto de intersecção entre essas retas nós temos a origem do nosso sistema cartesiano. E a partir dessa intersecção entre esses dois eixos, nós dividimos o plano em 4 partes, que são o que nós chamamos de quadrantes. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. E aqui nesse plano cartesiano, nós vamos localizar cada um dos pontos aqui indicados. Então, começando pelo ponto A, nós temos coordenadas -1 e 2. Mas como que nós vamos localizar esse ponto aqui no plano cartesiano? Nós vamos ter que pensar sempre no seguinte. As coordenadas do ponto são dadas sempre da seguinte forma. Primeiro a coordenada em X e depois a coordenada em Y. Então, nós temos aqui que para X a coordenada é -1 e para Y a coordenada é 2. Então, nós vamos agora fazer essa localização. Então, nós temos para X o -1, para Y 2. Então, esse ponto A estará localizado aqui. Então, nesse encontro entre o -1 e o 2 positivo. Agora, o ponto B. Ponto B é X3, Y3. Então, nós vamos lá em 3, que é positivo em X, e 3 também positivo em Y. E nós teremos a intersecção deles aqui onde estamos localizando esse ponto B. O ponto C, X menos 4, Y1. Então, nós temos que X é negativo, é -4, e nós temos 1 positivo para Y. Então, esse é o nosso ponto C. O ponto D, 5 positivo em X, 6 negativo em Y. Então, nós temos em X 5 e -6 em Y. Então, ponto de encontro aqui entre essas coordenadas vai nos indicar qual é a coordenada, qual é a localização do ponto D. Próximo ponto, ponto E. Então, o ponto E, -2 em X, -3 em Y, e o encontro estará aqui. E localizando o ponto F, nós temos 0 para X e temos Y -5. Então, estamos aqui em X no 0, aqui nessa origem, e nós vamos até o -5. Então, está localizado, nesse caso, exatamente sobre o eixo das ordenadas. Agora, o que nós vamos fazer na questão de número 2 será o procedimento inverso. Agora, nós já temos alguns pontos localizados no plano cartesiano e o que nós queremos é fornecer quais são as coordenadas desses pontos que estão representados no plano cartesiano. Então, aqui nós temos os pontos A,
o ponto B, ponto C, D e E. Quais são as coordenadas de cada um desses pontos? Começando pelo ponto A. O ponto A, ele está localizado, lembrando que sempre colocando na ordem x e depois o y. Então, ele está localizado em x 4 e y 7. Então, 4 e 7. O ponto B. O ponto B, ele está lá no quarto quadrante, está localizado aqui. Para x, o valor dele, a sua localização está em 8, e para y está em menos 9. Então, B tem coordenadas 8 e menos 9. O ponto C. O ponto C está aqui no segundo quadrante. Então, aqui no segundo quadrante, esse ponto C está localizado em x menos 2 e y 2. Então, C menos 2 e 2. O ponto D está no terceiro quadrante. Para x, ele está na localização menos 5 e para y em menos 4. E por fim, o ponto E, que está lá no primeiro quadrante. Para x, 5, para y, 3. Então, coordenadas 5 e 3. Então, essas são as coordenadas desse ponto E. Bom, então o que nós fizemos até agora foi a parte básica da geometria analítica, tendo em vista que nós trabalhamos basicamente na geometria analítica com uma associação entre alguns entes geométricos e também com alguns conceitos que são próprios da álgebra. E tudo isso tem como pilar, sobretudo, essa localização que nós realizamos por meio do plano ortogonal ou do plano cartesiano. Nós vamos agora para mais uma questão também envolvendo esse plano de coordenadas. Determine os valores de x para que o ponto P de coordenadas 2x mais 4, 3 menos 2x esteja, primeiro, sobre o eixo x, depois sobre o eixo y e, por fim, que ele esteja no quarto quadrante. Então, aqui você vai ter que determinar um valor de x que vá satisfazer cada um desses itens aqui, o item A, o B e o C. Para isso, você vai considerar que essa primeira equação representa a coordenada x e que a segunda equação representa a coordenada em y. Então, nós temos que x é 2x mais 4 e que y é 3 menos 2x. Mas nós precisamos determinar esse valor de x que seja o mesmo nas duas coordenadas, de maneira que, primeiro, satisfaça a condição de que esse ponto estará sobre o eixo x, depois que estará sobre o eixo y e depois que estará no quarto quadrante. Mas por onde que nós começamos a resolver esse tipo de questão? Primeiro, nós precisamos identificar algumas relações, identificar algumas particularidades que nós podemos evidenciar lá no plano cartesiano. Você consegue verificar quais são essas regularidades? Como que eu consigo determinar quais são as características de um ponto quando ele está localizado exatamente sobre um dos eixos ou quando ele está em um dos quadrantes? Então, é sobre isso que nós vamos refletir nesse momento. Que características apresentam pontos localizados sobre o eixo x e sobre o eixo y, e também em cada um dos quadrantes? Pense um pouco a respeito disso, logo mais eu volto com a resposta. E aí, conseguiu encontrar alguma regularidade, algo que existe em comum, que nós podemos caracterizar um ponto de acordo com a sua localização lá no plano de coordenadas cartesianas? Nós vamos verificar então quais são essas características principais. Aqui no quadro nós temos
os nossos eixos, o eixo x e o eixo y, determinando o nosso plano cartesiano. Aqui nós temos um ponto em azul, que você pode observar que está localizado exatamente sobre o eixo das ordenadas. E nós temos um ponto em vermelho, que está localizado sobre o eixo x. E o que eu já estou destacando aqui para você? Perceba que a característica principal que nós temos quando um ponto está localizado sobre os eixos é que, quando ele está sobre aquele eixo, ele tem um determinado valor nele. Porém, em relação ao outro eixo, ele será zero. Então, por exemplo, esse ponto que está aqui em azul, eu sei que é um valor. A sua localização em y é um valor que está entre o 3 e o 4, mas eu não sei aqui exatamente qual é esse valor, mas eu sei que existe um determinado valor diferente de 0 para y, porém não há um certo contato com o eixo x. Ou se eu for pensar assim, qual que vai ser a relação com x, eu vou perceber que essa relação vai ser em x, 0. Então, nós temos que sobre o eixo y, as coordenadas do ponto serão do tipo 0 e um valor numérico. Já no eixo x será o contrário. Nós teremos um valor numérico para x, porém, para y, nós temos a coordenada 0. E quanto aos quadrantes? Nós já vimos que, a partir dessa origem do sistema cartesiano, nós determinamos no plano 4 quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, o terceiro e o quarto. E quais são as características de um ponto localizado em um desses quadrantes? Então, vamos começar com o primeiro quadrante. Lá no primeiro quadrante, o que nós observamos? Perceba que os valores de x são todos eles positivos e perceba que sobre o eixo y, todos os valores também são positivos. Sendo assim, nós temos que no primeiro quadrante, nós teremos que um determinado ponto, ele terá um determinado valor numérico. Não sei aqui exatamente, se eu estou falando de um ponto genérico, eu não sei exatamente quais serão as coordenadas desse ponto, mas com certeza eu sei que se ele estiver no primeiro quadrante, x será positivo e y também será positivo. Agora vamos observar o que acontece lá no segundo quadrante. No segundo quadrante, nós teremos valores para x que são negativos, enquanto que os valores de y serão positivos. Então, nós temos no segundo quadrante que um determinado ponto P localizado ali terá coordenadas em que x será negativo e y será positivo. No terceiro quadrante, perceba que nós temos valores negativos para x e valores negativos para y. Então, terceiro quadrante, um determinado ponto P localizado nesse quadrante terá coordenadas em que x será negativo e y também será negativo. E, por fim, no quarto quadrante, nós podemos perceber que x será positivo e y negativo. Então, P, nós temos x positivo e y negativo. São essas características que nós vamos ter que levar em consideração para resolver a nossa questão de número 3. Então, recordando, nós temos que na questão 3, pede para determinar os valores de x para que o ponto P de coordenadas 2x mais 4, que é o nosso x, e 3 menos 2x, que é o nosso y, esteja primeiro sobre o eixo x. Para que esteja sobre o eixo x, nós acabamos de ver que esse ponto P, ele deverá ter um determinado valor numérico para x, um determinado valor que seja diferente de 0, porém, deverá ser 0 para y. Então, como que nós vamos desenvolver agora? Nós vamos ter que pensar aqui da seguinte forma. Primeiro, eu vou trabalhar com esse 0 aqui, que vai ser bem mais fácil de operar com ele, já que o x, ali, é desconhecido. Então, eu vou considerar o seguinte, o meu y, essa coordenada y, tem que ser igual a 0. Aqui na informação que nos foi dada no enunciado, quem que está representando o nosso y? O 3 menos 2x. Então, nós vamos escrever 3 menos 2x igual a 0.
Então, desenvolvendo, nós teremos que 3 deve ser igual a 2x. E, portanto, 3 meios vai ser igual a x. Determinamos x. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu sei que se eu for substituir esse x aqui por 3 meios, eu sei que teremos 2 vezes 3, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, eu acabei de satisfazer essa condição. Agora que eu já sei qual é o valor de x, e considerando que ele é o mesmo que será considerado nessa outra equação, nós vamos lá, substituímos e determinamos qual que é a nossa coordenada x do ponto P. Então, nós teremos agora a primeira equação, 2x mais 4, onde nós vamos substituir esse x pelo valor que nós obtivemos no passo anterior. Então, nós teremos 2 vezes 3 meios, mais 4. Aqui nós temos 2 vezes 3, que dá 6, dividido por 2 resulta em 3, ou nós podemos simplificar, eu tenho um 2 multiplicando, 2 dividindo, são operações inversas, então eu posso cancelar, e teremos 3 mais 4. 3 mais 4 vai resultar em 7. Então, para que eu possa satisfazer essa primeira condição, que é ter esse ponto P localizado sobre o eixo X, nós precisamos que esse ponto P tenha coordenadas x, 7 e y, 0. Agora nós vamos proceder da mesma forma para responder ao item B. Então, nós vamos considerar esse mesmo ponto P, com essas mesmas condições, só que agora eu não quero mais a sua localização sobre o eixo X, eu quero sobre o eixo Y. E o que muda agora nesse caso? O que muda é que quando um determinado ponto está localizado sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo Y, ele deverá ser escrito da seguinte forma. Nós teremos 0 para x e um determinado valor numérico diferente de 0, que vai nos dar a localização em y. Lembrando que aqui nós temos a equação que nos dá a coordenada x e aqui nós temos a localização de y. E nós vamos ter que determinar um único valor de x que irá satisfazer essa condição do ponto ser de coordenada 0 e y. Nós vamos começar pelo 0. Então, nós temos aqui que o nosso x deve ser 0 e a equação que representa esse x é o 2x mais 4. Então, nós vamos escrever 2x mais 4, que deve ser igual a 0. Portanto, 2x vai ser igual a menos 4. X será igual a menos 4 dividido por 2 e, portanto, nós temos que x corresponde a menos 2. Agora que já sabemos o valor de x e percebendo que, de fato, com esse resultado nós vamos satisfazer a coordenada x, pois veja que se eu tenho que x é menos 2, nós teremos 2 vezes menos 2, que é menos 4, com mais 4 vai dar 0. Nós vamos agora fazer a substituição desse valor de x lá na equação que representa a coordenada y e determinar qual que vai ser esse valor numérico. Então, nós teremos 3 menos 2x, onde esse x corresponde a menos 2, que é o resultado que obtivemos aqui no passo anterior. Portanto, nessa expressão, primeiro nós vamos resolver o produto. Então, vai continuar aqui 3 menos, no caso ali, menos 2 vezes menos 2, vai resultar em mais 4. Portanto, 3 mais 4, 7. E assim, o nosso resultado indica que as coordenadas desse ponto P, para que ele esteja localizado sobre o eixo Y, sobre o eixo das ordenadas, deverá ser 0 e 7. E nós temos ainda um outro item que agora diz respeito à localização em um dos quadrantes. Esse quadrante é o de número 4. Então, quais são as características que nós temos para que um ponto esteja de fato localizado no quarto quadrante? Nós vimos que no quarto quadrante, um determinado ponto, ele deverá apresentar valores numéricos para x e para y, e em relação ao sinal de x e de y, esses deverão ser mais
e menos. Mas e agora? Eu não tenho aqui um zero para começar por ele, mas eu tenho as seguintes condições. Nós temos aqui que esse mais corresponde ao sinal que nós teremos para a coordenada x e o menos ao sinal para a nossa coordenada y. O que vai nos indicar esse sinal de mais? Primeiro, está indicando que nós não vamos considerar um resultado nulo. Se eu tiver um resultado aqui zero para x, então ele não estará no quarto quadrante, ele estará localizado sobre um dos eixos. Segundo, eu não vou aceitar valores negativos, somente positivos. Então, como que eu vou fazer essa representação na equação? Nós vamos considerar que 2x mais 4 tem que ser um valor maior do que zero. Assim, eu garanto que não entra o zero e também não entram valores negativos. Já no caso da segunda equação, onde eu preciso ter valores negativos para y, nós vamos considerar 3 menos 2x, e esses valores precisam ser menores do que zero. O zero também não entra, senão, novamente, vai acontecer de ter o ponto localizado sobre os eixos, e não em um dos quadrantes. Agora, eu vou desenvolver essas nossas inequações. Então, nós teremos aqui 2x, que tem que ser maior que menos 4. Portanto, x maior que menos 4 dividido por 2, x tem que ser maior que menos 2. Então, esse é o nosso resultado. Então, se eu tiver um valor de x que seja maior do que menos 2, eu garanto que nessa nossa equação nós não teremos o zero nem valores negativos. Agora, vamos para a próxima inequação. Nessa próxima, nós teremos menos 2x, que tem que ser menor que menos 3. Aqui, para não trabalhar com valores negativos, nós podemos multiplicar por menos 1. Lembrando que quando eu faço esse procedimento, olha só o que acontece. Nós teremos 2x, o sinal aqui o sinal que nós temos indicando maior ou menor, ele muda de lado. Então, nós teremos agora que 2x tem que ser maior do que menos 3. Perdão, que maior do que 3 positivo. Portanto, o x tem que ser maior do que 3 meios. E agora, o que nos indicam esses resultados? Eu tenho valores diferentes, eu tenho aqui x maior que menos 2, tenho aqui x maior do que 3 meios, mas nós sabemos que nessas duas equações, a de x e de y, o valor de x é o mesmo. Então, como que eu vou agora determinar o resultado? Na verdade, nós não teremos um resultado único, mas nós precisamos determinar resultados que sejam satisfatórios para qualquer uma das duas equações. Então, nós vamos ter que considerar o que nós temos em comum entre esses dois resultados. Então, nós vamos considerar duas retas numéricas aqui para que possamos visualizar melhor essa situação. Na primeira reta numérica, nós vamos localizar aqui o menos 2. E nessa outra reta numérica, nós vamos localizar o 3 meios. Então, coloquei mais ou menos aqui, pois veja que 3 meios é um valor que é maior do que menos 2. E quais são os nossos resultados indicados? Na primeira equação, x tem que ser maior do que menos 2, então os resultados serão esses valores aqui que vão até infinito, enquanto que na segunda equação, nós queremos valores de x que sejam maiores do que 3 meios. Então, veja que a nossa intersecção começa aqui. A partir desse ponto, nós temos valores, resultados que são comuns das duas equações. Portanto, o nosso resultado aqui será qual? Nós temos como resultado que x tem que ser maior do que 3 meios. Se o x for maior do que 3 meios, com certeza ele será maior também do que o menos 2. E assim nós podemos satisfazer a resolução dessa nossa questão. Então, nós resolvemos até agora 3 questões que estão relacionadas ao plano cartesiano, que, como eu já mencionei, é o pilar que nós temos no estudo da geometria analítica, é aquilo que nos permite fazer diretamente essa associação entre aspectos da geometria, aspectos da álgebra. E nós vamos adentrar agora em um outro assunto que diz respeito a equações de reta. E essas equações nós estudaremos tanto considerando uma perspectiva bidimensional quanto a tridimensional, então tanto no plano quanto no espaço. Vamos conhecer algumas questões. Sobre equações de reta, nós temos a quarta questão, que diz respeito à equação geral da reta.
nós vamos determinar a equação geral da reta, que passa pelos pontos A, de coordenadas 2 e 2, B, de coordenadas 4 e 1. Depois de obter essa equação geral da reta, nós vamos verificar se os pontos C e D pertencem ou não a essa reta. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós sabemos que uma reta, ela será determinada por dois pontos. Então, aqui eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Para que eu possa determinar se um outro ponto está ou não localizado nessa reta, eu posso trabalhar com a ideia que envolve a condição de alinhamento. Então, na condição de alinhamento, nós consideramos 3 pontos. Então, vamos considerar aqui que esse nosso ponto A é esse que foi dado, de coordenadas 2 e 2. O nosso ponto B é esse conhecido também, de coordenadas 4 e 1. E nós vamos determinar a localização de um ponto geral, de um ponto qualquer, que irá pertencer a essa reta. Então, como eu não sei as coordenadas desse ponto geral, nós vamos chamar de x e y. E a partir dessa generalização é que nós vamos conseguir obter uma equação geral da reta. De que maneira? Trabalhando com determinantes. Então, nós vamos resolver aqui o seguinte determinante. Nós temos o primeiro ponto, que é o ponto genérico, de coordenadas x e y. O segundo ponto é o ponto A, tem coordenadas 2 e 2. E no ponto B, nós temos coordenadas 4 e 1. Bom, do jeito que está aqui, ainda não vou conseguir resolver esse determinante. Então, primeiro passo, o que eu vou fazer aqui vai ser preencher a próxima coluna somente com uns. Pois eu sei que se eu fizer multiplicações por 1, eu não altero em nada o nosso resultado. E como que eu vou resolver agora esse determinante? Então, considerando já o que você provavelmente já estudou na educação básica ou em algum outro momento, para resolver esse determinante de ordem 3, nós vamos ter que fazer um prolongamento das duas primeiras linhas ou das duas primeiras colunas. Tanto faz. De qualquer maneira, você vai chegar no mesmo resultado. Aqui eu vou fazer o prolongamento das duas primeiras colunas. Então, eu vou copiar a primeira, que é x, 2 e 4, copiar também a segunda, que é o y, 2 e 1. E tudo isso tem que ser igual a 0. Agora, aplicando os sarros, nós vamos aqui fazer as multiplicações cruzadas, começando pela diagonal principal. Então, nós teremos x vezes 2, que é 2x, vezes 1, 2x. Depois, y vezes 1, que é y, vezes 4, 4y, positivo. 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes 1, 2 positivo. Agora, nós vamos para a diagonal secundária. Na diagonal secundária, nós sempre invertemos o sinal. Então, aqui nós teremos 1 vezes o 2, que é 2, 2 vezes 4 é 8, positivo, porém eu trago para cá negativo. X vezes 1 é x, x vezes 1 é x, positivo, trago para cá negativo. E por fim, y vezes 2, que é 2y, vezes 1, continua 2y, deu positivo, trago esse resultado para cá, negativo. Tudo isso tem que ser igual a 0. Agora, nós vamos fazer a adição algébrica, nós vamos fazer a soma dos termos que são semelhantes. Vamos começar com x. Aqui nós temos 2x menos 1x. Então, resultado é 1x. 4y menos 2y. Resulta em 2y. E 2 menos 8, que é menos 6. Tudo isso igual a 0. Essa é a equação geral desses pontos que nos foi dado. Então, é a equação geral que vai representar uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, é essa que nós acabamos de obter. E veja que nós envolvemos aqui um ponto genérico, ponto x e y. Por quê? Porque a partir do momento em que eu substituo valores de x e valores de y nessa equação geral, eu consigo determinar se um ponto que foi dado pertence ou não a essa reta.
E como que eu vou saber se um determinado ponto pertence ou não a essa reta que nós obtivemos? Bom, se um ponto pertencer à reta, é claro que esse ponto precisa satisfazer a equação da reta. E o que significa satisfazer? Perceba que nós temos uma equação envolvendo x, y, envolvendo ainda ali um termo independente, que tem que ser igual a zero. Então, se um ponto pertencer a essa equação, pertencer a essa reta, significa que ao substituir as suas coordenadas na equação, eu de fato vou ter esse resultado zero. Caso contrário, eu tenho que o ponto está fora não pertence a essa nossa equação. E veja que ali na questão foram dadas as coordenadas de dois pontos, do ponto C e do ponto D. E nós precisamos fazer a verificação se eles pertencem ou não a essa reta. Vamos ver como fica o nosso resultado. Então, nós já chegamos nessa nossa equação. Então, nós temos lá x mais 2y menos 6 igual a zero. E agora nós vamos verificar se os pontos C e D pertencem ou não a essa reta. Então, nós vamos resolver da seguinte maneira. Vamos começar com o primeiro ponto que foi dado, que é o ponto C, que tem coordenadas 7 e menos 1. Considerando a equação, que é x mais 2y menos 6 igual a zero, e considerando o ponto que nos foi dado, ao fazer a devida substituição na equação, nós vamos verificar se ela será satisfeita ou não. Então, nós temos aqui que x é 7, que y é menos 1. Então, substituindo, nós teremos 7 mais 2 vezes o menos 1, menos 6, tudo isso igual a zero. Portanto, temos que 7, 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 6, igual a zero. Então, agora nós verificamos o seguinte. Se eu faço aqui 7 menos 2 menos 6 igual a zero, eu posso fazer 7 menos, somo os valores negativos, 6 com 2 é 8, é igual a zero, e 7 menos 8 vai resultar em menos 1. Menos 1 é igual a zero? Não, menos 1 é diferente de zero. Se eu não cheguei no resultado zero, quer dizer então que a equação ela não foi satisfeita. Se não foi satisfeita, isso significa que o ponto C não pertence à nossa reta. Nós vamos agora verificar o outro ponto. Então, o ponto D de coordenadas 0 e 3 nessa mesma equação. Então, temos aqui o ponto D, tem coordenadas 0 e 3. Nós vamos considerar a mesma equação. Então, x mais 2y menos 6 igual a zero. Onde nós temos que x no ponto D é 0 e y é 3. Portanto, 0 mais 2 vezes 3 menos 6 igual a zero. 2 vezes 3 é 6, 0 com mais 6 e menos 6 vai dar zero. E 0 é igual a zero. Então, a nossa equação foi satisfeita. Isso significa que o ponto D, de fato, pertence a essa nossa reta. Mas o que significa, de fato, pertencer ou não pertencer a uma reta que foi dada? Veja comigo lá no próximo slide. Então, aqui nós temos agora essa nossa reta. Nós já vimos como que ela é representada algebricamente. Então, algebricamente, nós representamos a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B pela equação x mais 2y menos 6 igual a zero. Utilizando, por exemplo, o GeoGebra ou algum outro software, algum outro programa, nós podemos verificar geometricamente quem é essa reta. Então, essa reta que representamos algebricamente por essa equação tem esse comportamento aqui geometricamente, que está sendo representado no plano cartesiano. Veja que aqui estão os eixos. Aqui é a nossa origem, esse é o nosso eixo y e esse é o nosso eixo x. E olha só aqueles pontos que nós acabamos de desenvolver na questão anterior. Nós temos o ponto A e o ponto B. Veja aqui as coordenadas do ponto A, que para x é 2 e para y é 2.
e temos também as coordenadas do ponto B, que x4, y1. E olha só o ponto C e o ponto D. O ponto C tem coordenadas 7 e menos 1. Então, se eu for localizar no plano cartesiano, eu tenho aqui o 7 e eu tenho aqui o menos 1. Então, esse é o nosso ponto C. E, algebricamente, nós verificamos que esse ponto C não satisfez a equação da reta. Olha só o que isso significa geometricamente. Significa que o ponto C, ele não pertence à reta, ele não está sobre a reta, está fora dela. Já o ponto D, nós verificamos que foi possível satisfazer a equação. Isso significa que esse ponto D está localizado exatamente sobre a reta que nós determinamos. Então, o ponto D tem coordenadas 0 para x e 3 em y. Quer dizer que está localizado sobre o eixo y. Então, veja que aqui está o nosso ponto D. E exatamente ele está sobre a reta. Mas será que existe somente essa maneira de fazer uma representação da reta algebricamente? O que nós obtivemos foi o que chamamos de equação geral, mas também temos uma outra forma de fazer essa representação, que é o que chamamos de equação reduzida. E o interessante dessa equação reduzida é que ela está totalmente relacionada com a função polinomial de primeiro grau, que também chamamos de função afim, que é aquela função que você deve se recordar que quando nós fazemos a sua representação geométrica, quando fazemos a sua representação gráfica, nós vamos obter uma reta. Então, nós podemos entender que existe, dessa forma, uma relação entre essa equação da reta na sua forma reduzida e também com a função polinomial de primeiro grau. Vamos, na sequência, conhecer mais uma questão. Questão de número 5, equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta ela vai ser dada da seguinte forma: y igual a mx mais n, onde nós temos que m é o coeficiente angular dessa reta. Esse coeficiente angular nos dá a inclinação dessa reta em relação ao eixo x. E o n é o que nós chamamos de coeficiente linear da reta. Esse n nos indica em qual que vai ser a localização, em que ponto do eixo das ordenadas, do eixo y, que nós vamos ter o cruzamento dessa reta com o eixo das ordenadas. Escreva a equação da reta na forma reduzida nos seguintes casos. No item A, dados m igual a menos 1 e n igual a 3, coeficientes angular e linear, respectivamente, da reta. Então, veja que a equação reduzida da reta, na sua forma genérica, ela é dada por y igual a mx mais n. E aqui já foram dados quem são o m, que é o nosso coeficiente angular, e quem é n, que é o nosso coeficiente linear. Então, basta fazer a substituição. Assim, nós temos que y é igual a menos 1 vezes x, então resulta em menos x, mais n, que é 3. Então, essa é a nossa equação reduzida da reta. Será que a partir dessa equação reduzida eu poderia obter a equação geral? Ou a partir da geral posso obter a reduzida? Posso. Aqui eu posso simplesmente trabalhar da seguinte forma. Eu vou passar todos os termos para o mesmo lado da igualdade. Então, nós vamos considerar aqui o seguinte. Como eu tenho x negativo, se eu considero o seu simétrico, do outro lado da igualdade, nós temos x. Vou manter o y, então o y continua positivo, e eu vou determinar o simétrico de 3. Então, menos 3. Tudo isso igual a 0. Então, essa é a equação geral da reta, dessa mesma reta. E de maneira contrária também, se eu for isolar aqui o y, eu retorno lá na nossa equação reduzida. Então, eu consigo facilmente passar de uma forma para outra. Ainda nessa mesma questão 5, nós temos agora o item B. No item B, são dados os pontos P, menos 2 e menos 4, e o ponto Q, 1 e menos 1 da reta. Nós já vimos que é possível determinar qual que vai ser a equação da reta que passa por dois pontos, que nós podemos resolver pelo cálculo de determinante.
Então, além desse ponto P, além desse ponto Q, nós vamos considerar ainda um ponto genérico, um ponto qualquer, representado por x e y. E nós começamos por ele. Então, nós teremos um ponto de coordenadas x e y. Nós temos o ponto P de coordenadas menos 2 e menos 4. E o ponto Q de coordenadas 1 e menos 1. A terceira coluna nós preenchemos somente com 1. E para resolver, nós vamos fazer o prolongamento ou das duas primeiras linhas ou das duas primeiras colunas. Vou fazer aqui das duas colunas. Então, nós vamos repetir o x menos 2 e 1 e também y menos 4 e menos 1. E tudo isso tem que ser igual a 0. Fazendo as multiplicações primeiro nas diagonais principais, nós teremos x vezes menos 4 vezes 1, que resulta em menos 4x. Y vezes 1 resulta em y. Uma vez o menos 2 vezes o menos 1 resulta em 2. E agora vamos para as diagonais secundárias. 1 vezes menos 4 é menos 4, vezes 1 continua menos 4, trago para cá com o sinal inverso, então mais 4. Menos 1 vezes 1 é menos 1, vezes x é menos x, vem para cá mais x. Uma vez o menos 2 é menos 2, vezes y é menos 2y, vem para cá mais 2y. Tudo isso igual a 0. Agora nós simplificamos, nós vamos somar aqueles termos que são semelhantes. Começando com x, menos 4x com mais x é menos 3x. Y com mais 2y, mais 3y. E 2 com mais 4, nós temos mais 6. Tudo isso igual a 0. Observe os nossos coeficientes. Nós temos coeficiente de x, que é menos 3, coeficiente de y, que é 3, e o termo independente, que é 6. Todos eles são divisíveis por 3. Então, nós podemos ainda simplificar essa nossa equação, dividindo todos os coeficientes por 3. Assim como resultado, teremos menos 3 dividido por 3 resulta em menos 1, então fica menos 1x. 3 dividido por 3 é 1, uma vez o y fica somente y, e 6 dividido por 3 é 2. Além disso, em geral, nós não deixamos o valor ali de x negativo. Nós podemos, então, se quiser, pode multiplicar aqui no caso por menos 1, que vamos continuar ainda tendo a mesma reta. E se eu quiser escrever essa equação da reta que está na forma geral na sua forma reduzida, o que eu vou fazer é simplesmente isolar o nosso y. Então, nós teremos y de um lado e do outro lado nós consideramos o simétrico de menos x e de 2. Portanto, nós vamos escrever x menos 2. Então, esse é o nosso resultado da equação da reta, considerando os pontos P e o ponto Q que foram dados. Mas será que só existe essa maneira de resolver? Será que existe essa única maneira de determinar a equação de uma reta quando passa por dois pontos? É sobre isso que vamos refletir nesse momento. Nessa reflexão, eu te pergunto de que outra maneira seria possível determinar a equação da reta nesse item da questão? Pense a respeito da nossa forma que é dada de maneira geral para a equação reduzida da reta, o y igual a mx mais n. Será que a partir dessa informação seria possível determinar a equação dessa reta de uma outra forma? Pense sobre isso, logo mais eu volto com a resposta.
E então, você conseguiu pensar em alguma outra forma de resolver essa mesma questão? Vamos ver como vai ficar no nosso resultado. Então, para resolver a mesma questão, nós podemos considerar uma outra forma que seria a seguinte. Foram dados os pontos P, que tem coordenadas -2 e -4, e também o ponto Q, que tem coordenadas 1 e -1. Se eu for pensar que a forma reduzida da equação da reta pode ser dada por y igual a mx mais n, eu posso utilizar a localização desses pontos, sabendo que eles pertencem a essa reta, para determinar o valor de m e o valor de n, o coeficiente angular e o coeficiente linear, respectivamente, dessa nossa equação reduzida. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos substituir nessa nossa equação essas duas informações que nós temos. Então, no primeiro momento, nós vamos considerar y igual a mx mais n, onde, considerando o ponto P, nós temos que y é -4 e temos que x é -2. Então, se x é -2 e eu multiplico por m, teremos -2m mais n. Bom, nós temos ainda duas incógnitas, então não dá para fazer nada, vamos parar ali por enquanto. Vamos na próxima informação, que é a do ponto Q. Aqui também eu vou considerar y igual a mx mais n, onde y é -1, o x é 1, uma vez o m é m, e nós temos mais n. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos isolar uma dessas incógnitas e substituir lá na nossa primeira equação. Afinal de contas, esse valor de m e de n tem que ser em comum, considerando os dois pontos, já que os dois pontos estão localizados nessa mesma reta. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. Nós vamos escrever que -1 menos o m é igual a n. Quer dizer, então, que nessa nossa outra equação, nessa primeira equação, onde eu tenho n, eu vou substituir por -1 menos m. Então, olha só como que vai ficar. Nós teremos -4 igual a -2m, e no lugar de n, nós vamos substituir por, então, mais o -1 menos o m. Fazendo o jogo de sinal, nós teremos -4 igual a -2m menos 1 menos m. E agora eu consigo resolver, porque agora eu simplifiquei essa nossa equação para uma única incógnita. Então, aqui, trabalhando com os termos semelhantes, nós teremos -4 mais 1, considerando o simétrico de -1, igual a -2m menos m. -4 com mais 1 é -3, que vai ser igual a -2m menos m é -3m. Portanto, nós temos que -3 dividido por -3 nos dará o valor do coeficiente angular da reta. Portanto, m será igual a -3 dividido por -3 é 1. Então, olha só a informação que nós já temos. Nós já temos que a nossa equação da reta tem coeficiente angular de valor 1, e uma vez o x é x. Nos resta ainda determinar quem é o n. Então, o que nós vamos fazer? Se eu utilizei a primeira equação para determinar o valor de m, agora eu volto lá na segunda equação, substituo o valor de m e determino n. Então, nós temos -1 menos m, que é igual a n. Se m é 1, então temos -1 menos 1 igual a n. -1 menos 1 é -2. Então, -2 é o nosso valor de n. Quer dizer, então, que a nossa equação é y igual a x menos 2, que é exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos resolvendo por meio de determinante. Bom, o que mais que nós podemos ainda conhecer a respeito de equação de reta?
Além dessas formas que nós vimos até agora, que é quando já são fornecidos os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear, e também essas duas maneiras distintas de desenvolvermos quando nós conhecemos a localização de dois pontos pertencentes a essa reta, nós também podemos chegar a um resultado para a equação da reta conhecendo outros tipos de informações. É exatamente isso que nós vamos ver agora na sequência. Então, relacionado a essa mesma questão de número 5, nós vamos agora para o item C. São dados o coeficiente angular, então o valor de m, que é igual a 1/2, e nós temos ainda como informação um ponto, que vai ser pertencente a essa reta, cujo ponto tem coordenadas 2 e -3. Nós queremos determinar a equação da reta, dadas essas informações. Bom, nós sabemos que a forma reduzida de uma reta pode ser escrita como mx mais n. O valor de m aqui já foi fornecido. Nós temos que m é igual a 1/2. Portanto, y é igual a 1/2 vezes x mais n. E veja que os valores de y e de x eu tenho conhecidos. Eu sei qual é um dos pontos que pertence a essa reta. Então, nós temos que o y é -3 igual a 1/2 vezes o x, que é 2, mais n. Veja que nós temos aqui 2 vezes 1, que é 2, dividido por 2 dá 1, ou ainda, como são operações inversas, tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, isso aqui dá 1, então eu posso cancelar. Assim, escrevemos -3 é igual a 1 mais n. Portanto, -3 menos 1 é igual a n, e n vai ser igual a -4. Portanto, eu já tenho condições de dizer quem é a equação dessa nossa reta. Nós temos que a reta será y igual, coeficiente angular é 1/2, então 1/2 x, e o valor de n é -4. Então, essa é a equação reduzida que vai representar essa nossa reta. Será que aqui também existe outra maneira de resolver? Existe. A outra maneira seria pela seguinte fórmula: y menos y0 igual a m vezes x menos x0, que alguns professores até costumam chamar de ioiô michiochô. Aqui nós temos as seguintes informações: o y e o x vão representar um valor genérico, um ponto qualquer localizado nessa reta. O y0 e o x0 serão as coordenadas de algum ponto que nós conhecemos e que pertence a essa reta, e m é o coeficiente angular. Então, ali no item C, foram dadas já as seguintes informações. Nós temos que m é 1/2, e nós temos que esse ponto que é conhecido, vamos chamar esse ponto de P, é um ponto de coordenadas 2 e -3. Então, se eu tenho essas duas informações, eu consigo também obter a equação da reta por essa fórmula. Substituindo, nós teremos y, esse y não substituo, porque ele vai nos dar um ponto qualquer da reta, menos y0 é a coordenada do nosso ponto conhecido, no caso é o ponto P, é -3, igual m, que nós já conhecemos, é 1/2, vezes x, que é o valor genérico, menos x0, que é o do nosso ponto P, é 2. Aqui nós fazemos um jogo de sinal, menos com menos, fica mais, portanto, y mais 3, que vai ser igual a 1/2 vezes x menos 2. Como que nós podemos desenvolver essa nossa expressão? Nós podemos começar aqui aplicando a distributiva. Então, eu vou multiplicar 1/2 por x e 1/2 por -2. Assim, nós vamos escrever que y mais o 3 vai ser igual a 1/2 vezes x é x meios. 1/2 vezes -2 vai resultar em menos 2 dividido por 2. Então, veja que eu multiplico aqui esses valores que estão dentro de parênteses pelo nosso numerador, pelo 1. Agora, nós temos y mais 3, que vai ser igual a x dividido por 2
menos 1, que é o resultado de 2 dividido por 2. Isolando o y, teremos que y é igual a x sobre 2 menos 1 menos 3. E, portanto, y é igual a x sobre 2 menos 4. Essa forma aqui de escrever o nosso resultado equivale a essa fórmula aqui. Y igual a 1 meio de x menos 4. Então, veja que é o mesmo resultado que foi obtido de uma outra forma lá na questão anterior. Aproveitando ainda esse nosso resultado, gostaria de mostrar para você que existe ainda uma outra forma de escrever uma equação de reta e que às vezes se torna interessante para nós quando nós queremos trabalhar em algumas situações da geometria analítica, que é quando nós precisamos fazer uma troca de variável. Nós vamos conhecer agora a forma paramétrica. Acompanhe comigo lá no slide. Então, vamos resolver essa mesma questão, na verdade, vamos aproveitar aqui o seu resultado, que é y igual ao meio de x menos 4, para escrevermos uma outra forma de equação de reta, que é a forma paramétrica. Então, forma paramétrica da reta. Que nós vamos até resolver alguns exercícios daqui a pouco utilizando essa forma. Na forma paramétrica, o nosso objetivo aqui será expressar as nossas coordenadas, as coordenadas x e y que nós já vimos, em função de uma outra variável que é o que nós chamamos de parâmetro. Então, vamos considerar o resultado que nós já obtivemos. Na verdade, vamos pegar aqui uma outra mais simples para ficar mais claro para você como que fica essa forma paramétrica. Vamos pegar o resultado lá do nosso item B, que foi x menos 2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar um outro nome para uma dessas variáveis. No caso, eu vou optar aqui por chamar o nosso x de t. O que vai acontecer nesse caso? Bom, se eu tiver que x está sendo agora chamado de t, então nós vamos ter uma mudança em y. Então, o nosso y não será mais x menos 2. O nosso y será t menos 2. Essa daqui também é uma forma de escrever uma mesma equação da reta, onde nós agora substituímos uma variável por uma outra, que nós substituímos então uma variável por um outro parâmetro, onde esse nosso parâmetro, que aqui no caso é t, é um valor pertencente ao conjunto dos números reais. Então, representa a mesma reta, não mudou nada. A única coisa que fizemos foi escrever de uma outra forma, que dependendo da situação, problema que você poderá resolver, sobretudo na geometria analítica e também em outros casos envolvendo a matemática, você vai perceber que pode sim facilitar e muito o seu processo de resolução. Nós vamos agora para mais uma questão. Essa é a questão de número 6. A figura representa a reta R que intercepta o eixo Y no ponto P de coordenadas 0 e 3, formando com esse eixo um ângulo de 30 graus. Então, essa é a representação geométrica que nós temos. E o que nós queremos aqui determinar é o seguinte: a equação da reta R vai ser dada por... Então, nós temos aqui 5 alternativas e queremos determinar qual dessas equações vai representar a reta que aqui nos foi dada geometricamente. Primeiro, nós vamos ter que realizar um estudo a respeito dessa relação, dessa inclinação, que é dada na forma de um ângulo, da nossa reta em relação ao eixo x. Então, primeiro, o que nós vamos considerar aqui, antes de escolhermos uma das alternativas, vai ser o seguinte. Veja que nós teremos 4 situações diferentes de inclinação da reta em relação ao eixo x. Nós podemos ter uma inclinação que, em relação ao eixo x e a reta, vai nos fornecer um ângulo agudo, ou seja, um ângulo que ele é menor do que 90 graus. Quando isso acontecer, nós vamos observar que o coeficiente angular da reta, que representa a tangente desse ângulo que foi dado, será um valor positivo, será um valor maior do que zero. Quando tivermos uma inclinação da reta em que nós teremos um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que está entre 90 e 180 graus, então nós teremos coeficiente angular cujo valor será negativo. Outra situação que podemos nos deparar também
é quando nós temos que esse ângulo de inclinação entre o eixo das abscissas e a reta é um ângulo reto. Ou seja, nós temos um ângulo que é igual a 90 graus. Então, a reta ela é perpendicular ao eixo x. Nesse caso aqui, não existe tangente de 90 graus. Inclusive, se você tentar resolver isso lá na sua calculadora científica, vai dar erro. Então, tangente de 90 não existe. Se não existe a tangente de 90 e essa tangente de 90 é o resultado do coeficiente angular dessa situação, significa que não é possível determinar o coeficiente angular dessa reta. E a outra situação que podemos observar é o caso em que podemos ter que a reta ela é paralela ao eixo das abscissas. Nesse caso, não existe uma inclinação da reta entre as duas. Então, nós temos que o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas é zero. Se nós temos ângulo zero, então tangente de zero é zero e, portanto, o zero é o nosso coeficiente angular. Não existe ali inclinação da reta. Agora sim, agora que nós vimos essas condições, nós vamos analisar a nossa situação, problema que foi dada. Então, retornando lá no quadro, na questão de número 6, nós temos. Aqui nos foi dado um ângulo de 30 graus e também foi dado um ângulo de 90 graus. Mas veja que o ângulo de 90 graus nos dá uma informação da relação existente entre o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, enquanto que esse ângulo de 30 graus nos traz a informação a respeito da relação entre a reta e o eixo das ordenadas. O que me interessa é qual que é a inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, eu vou ter que considerar aqui o seguinte. Veja que aqui é possível evidenciarmos um triângulo. E sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser 180. Então, aqui no caso, nós já temos um ângulo reto, que é 90 graus, mais 30 graus. Então, 90 com mais 30 são 120. Para 180, faltam 60 graus. Aí tem outro detalhe. Ainda não é esse ângulo que eu quero. Porque a inclinação da reta que nós sempre vamos verificar é aquela inclinação que estará nesse sentido aqui. Então, o ângulo que de fato nós queremos é esse que está aqui fora. Então, eu vou pensar o seguinte, veja que, se eu for considerar essa relação aqui, eu vou perceber que esse ângulo todo se trata de um ângulo raso. Então, é um ângulo de 180 graus. Esse que está aqui dentro, eu já sei que é de 60 graus. Então, para 180, ainda me faltam quanto? 120. Então, esse é o ângulo que eu estou considerando aqui nessa nossa reta. Então, perceba que nós já temos a seguinte informação. Nós temos que M vai corresponder à tangente de um determinado ângulo, que é o ângulo que nos dá a inclinação entre a reta e o eixo x. No caso, nós temos que o coeficiente angular será a tangente de 120 graus. E como que eu determino essa tangente de 120 graus? Vamos lá na câmera de documentos. Aqui na câmera de documentos, eu trouxe aqui o nosso círculo trigonométrico. Então, veja que nós temos de um lado, aqui nesse nosso primeiro quadrante, nós temos os ângulos notáveis. Eu tenho aqui a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus, que é 1, tangente de 60, que é a raiz de 3. Se eu for observar lá no segundo quadrante, eu tenho que o correspondente a essa tangente de 60 graus será a tangente de 120. Portanto, o resultado vai ser o mesmo, é a raiz de 3. Porém, eu estou agora num quadrante que para a tangente é negativo. Então, o resultado da tangente de 120 é menos raiz de 3. Esse resultado você também pode obter utilizando a sua calculadora. Retornando no quadro. Portanto, nós temos aqui nessa nossa situação, só vamos limpar aqui, nós estamos considerando esse ângulo de 120 graus. Nós temos que M é igual a tangente de 120 graus e, portanto, M, nós vimos que será menos a raiz de 3. Bom, e para que serve esse nosso resultado? Como que eu vou determinar a equação da reta? Bom, eu sei que a reta é dada por y igual a mx mais n. E nós já conhecemos aqui que y
é igual a m, que é menos a raiz de 3, então menos raiz de 3x, e me resta determinar quem é o n. Como eu sei quem é um ponto que pertence a essa reta, se eu for fazer a substituição nessa nossa equação, eu consigo determinar o valor de n. Então, nós temos, no caso, que y do ponto P é 3, portanto, 3 igual a menos raiz de 3 vezes o x, que no caso é 0, mais n. 0 vezes menos raiz de 3, isso tudo zero. Então, nós temos que n é igual a 3. Portanto, quem é a nossa equação? A nossa equação, então, será y igual o nosso m, que é menos raiz de 3, vezes x, e o nosso n, que é 3. Então, mais 3. Essa é a nossa equação para essa reta. Então, consultando lá as nossas alternativas, nós temos que o resultado correto está no item C. Y é igual a menos raiz de 3x mais 3. Bom, nós falamos tanto sobre reta, só que você percebeu que nós falamos de reta somente considerando o plano? E se fosse no espaço? Como que nós poderíamos fazer uma representação de uma reta? Vamos refletir sobre isso. Então, como que nós poderíamos representar a equação de uma reta utilizando vetores? Para que nós possamos fazer uma localização considerando o espaço, nós nos apoiamos nessa ideia vetorial. Então, nós vamos apresentar uma equação também para a reta, porém uma equação que é vetorial, que vai nos dar também uma certa direção no espaço. Como que nós fazemos essa representação? Pense sobre isso, logo mais voltamos. Então, agora nós vamos estender um pouco mais todas aquelas abordagens que realizamos a respeito da equação da reta, porém pensando agora no espaço, pensando então agora no plano tridimensional. Como que nós podemos fazer a representação de uma reta nesse caso, nessa situação? Aí nós vamos precisar recorrer a ideias vetoriais, a conceitos vetoriais. E no caso de representações de retas utilizando vetores, também temos equação, que vai ser a equação vetorial, não é mais a equação que estamos chamando de equação geral ou de forma reduzida, e temos também a forma paramétrica de fazer essa representação. E também é possível utilizar essas ideias de determinar se um ponto pertence ou não a uma determinada reta. Vamos ver então agora nessa próxima questão alguns desses conceitos. Na questão 7, nós vamos trabalhar com a equação vetorial da reta e ao mesmo tempo com a equação paramétrica. Nós temos que seja R a reta determinada pelos pontos A, 1, 0, 1 e B, 3, menos 2 e 3. Obtenha equações da reta R nas formas vetorial e paramétrica. E verifique se o ponto P, menos 9, 10, menos 9, se pertence ou não a essa reta R. Então, nós vamos começar desenvolvendo o item A, onde nós vamos ter que obter a equação da reta em duas formas diferentes, na forma vetorial e na forma paramétrica. Nós vamos começar com a forma vetorial. Bom, o que nós vamos ter que considerar nessa forma vetorial? Essa forma vetorial, então resolvendo aqui o item A, começando pela forma vetorial, de maneira geral, ela vai ser escrita da seguinte forma. Nós teremos que R, a equação da reta R na forma vetorial, vai ser dada por x, que vai ser igual a A, mais lambda, o vetor U, onde esse lambda pertence ao conjunto dos números reais. Então, vamos agora conhecer o significado de cada um deles. Esse x
representará coordenadas de um ponto qualquer, coordenadas genéricas de um ponto pertencente a essa nossa reta. Então, teremos aqui valores x, y e z. Então, agora consideramos a lei das abscissas das ordenadas, utilizamos também cotas, que vai ser igual. Quem que vai ser esse A? O A será um ponto conhecido. Então, aqui nós teremos coordenadas também, que nós vamos chamar de x0, de y0 e de z0. Lambda, já estou dizendo aqui que é um valor que vai pertencer ao conjunto dos números reais. E esse U, essa flechinha aqui, representa um vetor, que é o que nós chamamos de vetor diretor da nossa reta. Então, é o vetor responsável por nos dar uma direção da localização dessa reta no espaço. Nós vamos agora, primeiramente, determinar quem é o vetor diretor na nossa situação. Então, primeiro vamos considerar as informações que nos foram dadas. Nós temos o ponto A, que é de coordenadas 1, 0 e 1, e temos o ponto B, de coordenadas 3, menos 2 e 3. O que nós vamos fazer aqui? Nós estamos considerando, nós queremos determinar a equação da reta, na sua forma vetorial. O que seria determinar essa equação da reta considerando o espaço? Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma reta em uma localização qualquer do espaço. Eu sei que essa reta ela será determinada por dois pontos. Esses dois pontos que estamos considerando é o ponto A e B. E nós precisamos ter uma direção desse nosso vetor. Então, nós precisamos conhecer um vetor diretor. Para considerar esse vetor diretor, um desses vetores diretores que nós podemos considerar seria o seguinte: eu posso considerar um vetor que vai aqui de A para B, que eu posso chamar de vetor AB. Isso seria um vetor diretor. Poderia também, nada impede, de estabelecer no sentido contrário. Poderia ter também um BA e assim por diante. Eu preciso de um único vetor diretor para que eu consiga determinar a equação dessa nossa reta. Então, nós vamos considerar aqui esse vetor diretor AB. Como que eu vou determinar esse vetor diretor AB? Então, veja que esse vetor diretor, ele vai nos representar aqui no caso, isso que estamos chamando de vetor U. O vetor diretor AB vai ser dado por B menos A. O que isso significa? Quem é a nossa coordenada B? Coordenada B é 3, menos 2 e 3. Menos a coordenada A, que é 1, 0 e 1. O que nós vamos fazer aqui? Bom, nós vamos fazer subtrações. De que maneira? Eu vou subtrair o primeiro daqui com o primeiro daqui, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Então, nós teremos 3 menos 1, 2. Menos 2, menos 0, menos 2. E 3 menos 1, 2. Então, esse é o nosso vetor diretor, que é o que nós estamos chamando de AB. Então, agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos escrever quem é a equação da nossa reta. Então, só para separar aqui, nós vamos escrever que a nossa reta R, ela tem que ser do tipo x igual a um ponto conhecido, aqui eu vou escolher o ponto A, se você quiser pode escolher também o ponto B, mais lambda vezes o vetor diretor. O vetor diretor que nós estamos considerando aqui é AB. Portanto, nós temos que a equação vetorial da nossa reta é x igual. Quem é A? É 1, 0 e 1. Mais lambda vezes quem é o nosso vetor diretor? Esse resultado aqui. 2, menos 2 e 2. Além desse resultado, o que foi pedido também lá na nossa questão é para determinar a equação paramétrica nessa mesma situação. Então, vamos agora para a equação paramétrica, ainda resolvendo o nosso item A. A equação paramétrica, nós já vimos que nada mais é do que aquela equação em que nós fazemos uma troca de
uma troca de parâmetro. Como que nós vamos desenvolver essa equação paramétrica? Como que nós vamos escrevê-la? Primeiro, a forma geral dessa equação paramétrica, ela é dada da seguinte forma. Nós teremos x, que é igual a x0 mais lambda a. Nós teremos y, que é igual a y0 mais lambda b. E temos que z é igual a z0 mais lambda c. Onde lambda pertence ao conjunto dos números reais. Quem é x0, y0, z0, quem é o a, o b e o c? Esse x0, y0 e z0 nada mais são do que os coeficientes de um ponto conhecido. Como na equação anterior nós trabalhamos com o a, então aqui eu vou manter o a. E quem serão esses coeficientes a e b e c? São os coeficientes que nós consideramos no vetor diretor. Lá no caso nós consideramos como vetor diretor a, b. Então, se eu for pensar aqui no seguinte, se eu for pensar que lá no resultado anterior nós obtivemos pela equação vetorial x igual a 1, 0, 1 mais lambda vezes 2 menos 2 e 2, substituindo aqui na forma paramétrica, nós vamos obter o seguinte. Nós teremos x, que vai ser igual a x0, em que x0 é 1. Então, esse é o x0, esse é o y0 e esse é o z0. E aqui nós temos a, b e c. Então, x0 é 1, mais lambda vezes a, que é 2. O nosso y será o y0, que é 0, mais lambda vezes o valor de b, que é menos 2. E o z é z0, que é 1, mais lambda vezes o c, que é 2. Então, agora, simplificando, nós teremos que a forma paramétrica dessa equação da reta será dada por x, que vai ser igual a 1 mais 2 vezes lambda, y vai ser igual a 0, eu não preciso considerar, lambda vezes menos 2 fica menos 2 lambda. E z, que vai ser igual a 1 mais 2 lambda. Então, esse é o resultado que nós temos para representar a mesma equação, porém agora na forma paramétrica. Mas não é somente isso que a questão nos pede. Nós temos ainda ali uma outra situação, que é a determinação se um certo ponto pertence ou não a essa nossa reta. Então, vamos ao quadro. Nós queremos verificar se o ponto P de coordenadas menos 9, 10 e menos 9 pertence ou não à reta R. Então, só retornando, se pertence ou não a essa nossa reta R. Então, como que nós vamos proceder agora nessa situação? O que nós vamos fazer aqui vai ser considerar o seguinte: nós vamos ter que, de certa forma, satisfazer a nossa equação. Da mesma maneira que nós já trabalhamos lá em casos anteriores, quando nós trabalhamos simplesmente no plano. Nós vamos pegar aqui qualquer uma das duas equações para tentar satisfazê-la, substituindo o ponto que nos foi dado. Esse ponto que foi dado é o seguinte: nós temos o ponto P de coordenadas menos 9, 10 e menos 9. Eu vou escolher fazer a substituição na equação paramétrica, que foi a última que nós obtivemos. Então, a equação paramétrica que nós tivemos como resultado anterior foi o seguinte: nós temos a equação R, cuja equação paramétrica é x igual a 1 mais 2 lambda, y igual a menos 2 lambda e z igual a 1 mais 2 lambda. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos fazer substituições
nessa nossa equação paramétrica, de maneira a observar se nós vamos ter ela satisfazendo ou não quando eu substituo o ponto. E como que eu vou saber se eu tenho essa equação sendo satisfeita ou não? Quando eu tiver resultados que serão os mesmos. Quando eu tiver o mesmo resultado para cada um desses entes envolvidos nessa nossa equação paramétrica. E onde que eu vou fazer a substituição desse nosso ponto P? Quem que são essas nossas coordenadas? Nós temos a primeira coordenada, que é de x, a segunda coordenada de y e a terceira coordenada, que é a de z. E nós vamos fazer a substituição deles na nossa equação paramétrica. Então, nós vamos escrever a equação R como sendo o primeiro x, o valor de x, que é menos 9. Então, menos 9 igual a 1 mais 2 lambda. O valor de y, que é 10, então 10, que tem que ser igual a menos 2 lambda. E z, que no caso é menos 9, tem que ser igual a 1 mais 2, aqui é lambda. Então, quando nós vamos resolver cada uma das equações, eu vou perceber os seguintes resultados. Então, vamos considerar a primeira. Na primeira, nós temos menos 9 igual a 1 mais 2 lambda. Quando eu vou resolver, nós teremos menos 9 menos 1 igual a 2 lambda. Menos 9 menos 1 resulta em menos 10. Quando eu faço menos 10 dividido por 2, eu vou obter o valor de lambda. Menos 10 dividido por 2, nós temos que lambda é menos 5. Então, esse é o resultado que nós tivemos aqui para a nossa primeira equação. Vamos agora na segunda. A segunda está até mais simples. Veja que aqui na segunda nós temos 10 igual a menos 2x. A 10 igual a menos 2 lambda. Então, nós podemos escrever 10 dividido por menos 2, que teremos o resultado de lambda. Portanto, lambda também é menos 5. E agora, nós vamos para a última equação. Nessa última equação, nós teremos menos 9, vou considerar aqui menos 1, igual a 2 lambda. Então, veja que temos a mesma situação da primeira equação. Nós teremos menos 9 menos 1, menos 10, dividido por 2, resulta em lambda. E, portanto, como resultado, eu tenho também o menos 5. Quando nós chegamos no mesmo resultado, para todas essas equações envolvidas na forma paramétrica da reta, nós podemos concluir que o ponto que nos foi dado, aqui no caso o ponto P, de fato pertence a essa reta. E o que significa pertencer? Significa que se eu tenho a reta determinada lá pelo ponto A e pelo ponto B, nós temos que esse ponto está localizado em algum lugar dessa reta, de acordo com as coordenadas aqui que nos foram dadas, de maneira que, de fato, esse ponto está sobre essa reta. Então, chegamos em resultados iguais, concluímos, portanto, que P pertence à reta R. Bom, então nós resolvemos aqui algumas questões que são relacionadas às ideias principais, às ideias iniciais que nós temos no estudo da geometria analítica. Nós começamos com questões relacionadas ao plano cartesiano e você pode ter percebido que até mesmo nas demais questões relacionadas a equações de reta, tanto no espaço quanto aquelas relacionadas ao plano, você pode verificar qual que é a importância dessa localização dos pontos. Aqui no caso, especificamente, nós trabalhamos com essa localização dos pontos quando estão sendo considerados sobre uma reta e quando que não satisfaz uma equação e assim não pertence a uma determinada reta. E perceba que independente se nós estamos trabalhando com a forma paramétrica, forma geral, forma reduzida, seja no plano, seja no espaço, as ideias que embasam tudo isso são bastante próximas. Então veja que nem nesse último caso, nessa última questão, que para determinar se um ponto estava ou não sobre uma reta, a ideia foi exatamente a mesma que nós já utilizamos no caso do plano. Se é dado um ponto e eu já tenho a equação da reta, o que eu faço? Eu vou lá,
faço a substituição na nossa equação, faço então ali uma substituição dos valores que foram dados, das coordenadas, e eu verifico se a equação ela será satisfeita ou não. Se for satisfeita, o que eu vou concluir? Que o ponto pertence à reta. Em caso contrário, se eu não for satisfazer a equação, então nós não temos aquele ponto localizado na reta. Aqui nessa última questão, nós fizemos apenas com um único ponto, verificamos um único ponto, se ele era pertencente ou não à reta. E nós verificamos que os resultados foram todos iguais. Como que seria a verificação de um caso de um ponto que não iria satisfazer essa equação da reta? Seria o caso em que teríamos pelo menos um resultado que seria destoante, que seria diferente dos demais. Bom, caso você queira saber um pouco mais a respeito dessas questões, a respeito dessas abordagens, aqui eu apresento para você agora algumas das referências que nós utilizamos para a elaboração dessa aula. Então, você pode verificar comigo lá no slide. Dentre as referências, você pode perceber que uma delas que nós utilizamos muito, principalmente nas questões relacionadas ao espaço, é de Camargo e Boulos, Geometria Analítica, terceira edição, de São Paulo, que é do ano de 2005, e você encontra na Biblioteca Digital. Uma outra referência que nós utilizamos, sobretudo naquela parte mais fundamental, aquela parte mais elementar a respeito do plano cartesiano, do nosso sistema ortogonal, e também relacionados a equações de reta, equação geral, a equação reduzida, a equação paramétrica envolvendo o plano, utilizamos IESE, Fundamentos de Matemática Elementar, número 7, que corresponde aos estudos de geometria analítica, que são aqueles estudos mais relacionados às abordagens do ensino básico, do ensino médio. E essa é uma publicação do ano de 2013. É importante, na geometria analítica, assim como nos demais campos da matemática, que você exercite bastante. Afinal de contas, não é somente observando que você aprende. É diferente de outros casos, de outras áreas do conhecimento, que basta você fazer uma leitura, fazer uma síntese de tudo aquilo. Na matemática, você aprende fazendo. Então, todas essas questões, eu já deixo aqui como conselho para você, que você depois vá assistindo a aula, vá pausando o vídeo, que você vá resolvendo passo a passo junto comigo, que depois tente fazer sozinho também e apenas confira o resultado. É dessa maneira que você vai, de fato, compreender esses tipos de questões, esses tipos de abordagens da geometria analítica. Na nossa próxima aula, nós vamos dar sequência a esses estudos, nós vamos conhecer mais outras abordagens relevantes no campo da geometria analítica, resolvendo mais algumas questões, mais alguns exercícios. Então, conto com você na nossa próxima aula e desejo a você bons estudos.